Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa Livremente. Este que é o episódio número 110 deste programa que estamos a fazer desde janeiro de 2021. O meu nome é Evandro Soares Monteiro, eu sou psicólogo clínico, professor universitário. Nós estamos aqui hoje com uma live ligada à nossa comunidade também brasileira. Um abraço para o Brasil, um abraço para todos os seguidores do Brasil e a todos os nossos estoicos seguidores que estão aí desse lado. O nosso programa de hoje conta com a professora Lúcia Helena Galvão, uma filósofa, escritora, palestrante e uma pessoa muito experiente nesta área da filosofia, com uma obra feita e um trabalho exemplar ao longo de muitos anos. E hoje temos o prazer e o privilégio de poder partilhar e conversar um pouco com a professora Lúcia Helena Galvão nesta nossa live de hoje. E, portanto, neste sentido, eu vou aqui já aceitar aqui o convite. É o prazer de estar consigo no episódio 110 destas conversas de tentarmos levar ciência, psicologia, filosofia às pessoas, porque nos dias de hoje, e talvez muita gente possa ter uma opinião que se calhar o mundo não é simples de entender, mas de facto a filosofia está cada vez mais na ordem do dia e é das coisas mais importantes que nós podemos trazer para as nossas vidas, não acha? Com certeza. Eu acho que existe algo que é premente para o ser humano atual, existe uma necessidade humana. E a filosofia, na minha particular forma de ver, é aquela que fala aquilo que a necessidade humana demanda. O ser humano necessita de mais autoconhecimento, mais autodomínio, necessita de fraternidade, empatia, responsabilidade e uma capacidade de viver de forma prática o bem. Essas são as demandas da humanidade. Portanto, a filosofia trata daquilo que a humanidade necessita ouvir. E isso tem feito com que cada vez mais a filosofia seja trazida para próxima das pessoas, ou seja, como uma conselheira capaz de dar uma orientação, digamos assim, mais lúcida acerca da vida. Uhum. Ou seja, nós podemos considerar que para nós pensarmos na vida e conseguirmos articular a lógica dos nossos pensamentos e conseguirmos dar sentido à própria vida, eh, isto é tudo feito graças à linguagem e ao raciocínio e ao pensamento. E, portanto, será que estamos hoje numa altura da sociedade em que, por causa das redes sociais, por causa do mundo se ter tornado mais fácil no acesso à informação, nós temos mais preguiça de pensar na vida? O que eu percebo é que as novas gerações, fala-se muito a respeito da geração Z, né, que lê muito pouco, Uhum. está ficando cada vez mais inabilitada para se expressar bem na sua língua, está cada vez mais pobre quanto ao vocabulário, ou seja, nós estamos caindo num comodismo mental onde a massa de informações que nos atinge nos dá a impressão de que tudo está pronto, não há nada para ser feito, Uhum. não há mais nada para ser pensado. E isso gera um certo perfil de estabilização, digamos assim, estagnação nesse avanço Uhum. mental que deveríamos estar tendo. Ou seja, as pessoas criaram o hábito de que parece que o resultado é mais importante que o processo. Parece que nós temos aquela característica de que se nós não garantimos o resultado de uma forma imediata ou fácil, parece que há menos esforço e menos capacidade de conseguir tolerar o processo para conseguir chegar a esse objetivo. Então arranjamos desculpas, pondo o foco em tudo aquilo que nós não controlamos e acabamos por aumentar muito mais as desculpas e um sentido de desresponsabilização que acaba por aumentar ou manter a nossa incompetência. E nós temos que ter a humildade de talvez abraçar a falta de conhecimento que temos, para que, com essa consciência de que nos falta conhecimento,
eu consiga procurar o apoio da lógica, da leitura, das conversas, para aprofundarmos a nossa própria capacidade de amadurecer e de dar sentido ao próprio sofrimento que nos obriga a pensar. Acha que isto é um fator que está a fazer mais falta, ou mais do que nunca, nesta fase das nossas vidas, em que tudo é um clique imediato e um limpar da tela no ecrã? Com certeza, esse imediatismo nos condena a uma certa dose de mediocridade, porque toda e qualquer coisa que tenha um maior porte, que tenha uma qualidade maior, exige uma caminhada longa, com paciência, com responsabilidade, com um esforço continuado ao longo do tempo. Quando nós queremos resultados rápidos, que vivemos uma época onde estamos viciados nisso, né? Fazemos coisas muito pequenas, ficamos reduzidos à mediocridade. E isso em todos os campos da vida. Então, essa quase que um capricho emocional um pouco infantil de querer resultados rápidos, de não saber esperar, que a nova geração tem criado, vai fazendo com que as suas possibilidades de originalidade, de autenticidade, de criatividade vão sendo cada vez mais reduzidas. Ou seja, isso toca num ponto aí muito importante, professora, que é, e é uma das coisas que deve sentir isso com os seus alunos, pelo menos eu sinto isso com os meus alunos na faculdade, e já dou aulas há 20 anos e noto uma diferença na forma como os alunos estão nas aulas, em que parece que ao ter esta influência social numa tentativa de integrar toda a gente, esta aceitação incondicional de todas as diferenças, em que, para não deixar ninguém para trás, deixa-se de exigir à frente, ou deixa-se de exigir para que se aperfeiçoe a competência, acabamos por quase que estar a nivelar por baixo o grau de exigência. E isto é pior para todos, em termos sociais. Na verdade, nós confundimos um pouco essa questão de nivelamento de oportunidades. Agora, a partir do momento que cada um se coloca em movimento na vida, cada um tem aquilo que corresponde ao seu grau de esforço, de competência, de responsabilidade. Senão, nós ficamos numa impossibilidade total de mensurar o avanço que um aluno tem, o avanço de maturidade que um jovem tem, porque não podemos qualificar nem desqualificar nada. Então, é como se eu não pudesse separar uma comida muito bem cozida daquela que está crua. Certo? Eu teria que tratá-la em igualdade de condições. Nós temos uma série de desvios ideológicos e esse é um dos mais fortes. Nós queremos colocar a diversidade de uma maneira que não é a diversidade de pessoas que chegaram ao mesmo ponto, cada um por um caminho. Isso sim, cada um chega por um caminho ao mesmo ponto e todos merecem respeito. Mas nivelar as pessoas que andaram com aquelas que nem saíram do ponto de partida, isso seria uma loucura. Isso desmonta toda a nossa possibilidade pedagógica de construção do que quer que seja. Portanto, é quase que estarmos a garantir o resultado em vez de garantir a oportunidade para que possam desenvolver as competências para alcançar o resultado que está ao alcance de todos, se fizerem o processo para lá chegar, nesse caminho, não é? Com certeza. A garantia de oportunidades, não digo iguais, mas equivalentes, onde todos possam partir do mesmo ponto, isso é fundamental. Isso é uma conquista da nossa civilização, que tem que ser mantida, igualdade de oportunidades. Mas a partir daí, nós temos que mensurar o quanto cada um caminhou pelo mérito individual que cada um reúne. Ou seja, não podemos abandonar a ideia do mérito, porque é o mérito que faz com que o ser humano cresça, e viemos ao mundo para crescer. Essa é a questão fundamental para a filosofia. E depois isso vai de encontro, e estou aqui a atravessar de uma forma indireta o seu livro, não é? Que eu tive a oportunidade já de ler e de ter comprado em São Paulo. Tive por um triz quase para conhecer pessoalmente quando estive em São Paulo, no lançamento do seu livro, mas eu, como tinha o voo às 4 da tarde e a sua presença era pouco antes, tive mesmo que me ausentar. Mas tive a oportunidade de estar com a sua equipa e ter várias conversas sobre os conteúdos do livro. E nesta componente de nós conseguirmos perceber que o processo é sempre mais importante que o resultado, nós, ao pormos o valor no mérito,
e quando olhamos por uma construção de valor baseada no mérito, o mérito implica, obviamente, um diálogo com o mundo à nossa volta, com as pessoas que estão à nossa volta. E, obviamente, nós vamos ter características diferentes, competências diferentes, e no meio dessas competências e dessas características, uns vão encaixar melhor num mundo mais local, outros vão encaixar melhor num mundo mais regional, outros mais nacional e outros até mais internacional. E o que é certo é que, se nós conseguirmos conhecer melhor as nossas características e percebermos mais o que é que está ao alcance daquilo que controlamos e aceitando o que nós não controlamos, nós se calhar conseguimos encontrar o caminho certo para cada um de nós, qualquer que ele seja em qualquer um destes campeonatos, quer seja local ou quer seja internacional, porque precisamos de todos, não é? Com certeza, isso é bastante estoico. O que nós deveríamos procurar é, em cada momento, dar o nosso melhor. Isso garante que estaremos no local que nos compete. Em relação à vida social, à vida profissional, se em cada momento nós damos o nosso melhor, estamos de corpo, mente e alma juntos, presentes, com certeza alcançaremos o nosso melhor, o nosso ótimo. E o fato de eu conquistar esse melhor hoje garante que eu tenha maiores possibilidades amanhã. Existe uma pensadora do século XIX, Helena Blavatsky, que ela dizia: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Ou seja, nós temos que estar plenamente presentes a cada momento. E a cada momento vai fazer com que nós tenhamos uma construção da melhor possibilidade humana que nós podemos alcançar. Aí não ficarmos eternamente pensando num resultado. Isso produz uma trajetória ansiosa e vazia. Certo? Até porque quando nós criamos expectativas sobre tudo aquilo que nós não controlamos, é onde nós compramos as emoções que nós não gostamos. Ou seja, se eu crio expectativas do mundo que eu não controlo, eu vou comprar ansiedade, tristeza, desamparo, angústia, desapontamento, frustração. Ou seja, eu vou estar a aumentar o meu pessimismo precisamente porque eu estou a criar expectativas de um território que é só de aceitação e não de expectativas em relação ao que se controla, porque o território que nós não controlamos, de facto, nós não podemos esperar nada. Curiosamente, do ponto de vista científico, até é assim que nós desenvolvemos o otimismo. Eu sou tanto mais otimista quanto mais eu não espero do que eu não controlo e consigo aumentar a expectativa sobre aquilo que eu controlo e que está ao meu alcance. Isto é uma componente muito ligada a uma área que tem trabalhado bastante e que é muito aquilo que está neste seu livro, que é uma filosofia milenar, com mais de 2000 anos, não é? Que é o estoicismo. Para quem não sabe bem o que é isto, a pergunta então é o que é o estoicismo e por que é que ele é tão importante nos dias de hoje? Bem, falando um pouco sobre as suas colocações anteriores, uma coisa que é fundamental é que nós não deleguemos o dever de fixar o nosso propósito de vida. Um dos elementos que são complexos é quando a gente aceita metas que são colocadas pela sociedade que nada tem a ver com a nossa individualidade, nada tem a ver com a trajetória que sonhamos para nós mesmos. Ou seja, hoje delegar o direito de pensar a nossa vida é muito comum, e isso é péssimo. A partir do momento que eu tenho um propósito de vida que foi eleito conscientemente por mim, eu sei exatamente onde eu quero chegar, aí eu posso garantir que eu não estou sendo manipulado nem pressionado por coisas que não dependem de mim, né? Mas é fundamental pensar na questão do propósito, na questão do sentido de vida. Cada um de nós ter esse ponto lúcido na nossa memória. Quando tudo isso terminar, que tipo de ser humano eu quero ser? Que respostas quero dar à vida? Qual é o ser humano que eu estou construindo a partir de agora? Pois. Ou seja, não podemos ter medo de viver as experiências que nos ajudam a construir. Porque isto é uma coisa que acontece muito. Nós temos mais medo quanto menos vida vivemos. Ou seja, nós acabamos por ter um medo enorme de falhar, um medo enorme de tentar, porque mentalmente nós já conseguimos visualizar as nossas ambições ou o nosso propósito, não é? De uma forma até visível, não é? Com a imaginação, mas
porque o processo pode levar ao risco de não conseguir, a pessoa acaba quase que boicotar o próprio processo, cujas capacidades até existem, mas depois ela boicota porque não quer, não está disposta a tentar e falhar. Como se a falha fosse algo de errado na vida e na construção de valor de alguém. A propósito da falha, como é que numa perspectiva estoica nós poderemos olhar para a falha? É algo que ajuda ou que prejudica o nosso desenvolvimento? Na verdade, nós temos uma característica psicológica interessante. Costumamos aprender mais quando fracassamos do que quando temos sucesso. O fracasso nos coloca muito mais reflexivos acerca do porquê dos resultados que obtivemos, acerca das nossas posturas diante da vida, do que o sucesso, que costuma gerar uma certa euforia, não é? Então, diante dos fracassos, nós podemos ter um impulso de consciência que nos dê um pulo adiante, que nos permita ver mais adiante, que a médio prazo, a longo prazo, pode se tornar uma coisa mais favorável até do que se tivéssemos sido bem-sucedidos naquele momento. Então, perceber que nós vivemos como se fosse a subida de uma escada. De vez em quando batemos de frente contra o módulo vertical da escada, e isso nos permite conquistar o impulso necessário para pular para o próximo degrau. Então, necessariamente, algumas crises vão ser impulsos para a frente, poderosos e necessários. Isso é mesmo importante trazer à consciência isto, porque esse de que o valor constrói-se com a consciência do falhanço. Uma das coisas que se traz à consciência nesta nossa conversa é que, tal como os fracassos e os falhanços nos obrigam a pensar mais, porque acabam por ser problemas, e os problemas, em termos de pensamento, vão ativar sempre uma resposta emocional nossa. O sofrimento que surge por causa da falha e do erro, o sofrimento vai ser tanto maior quanto mais nós ignoramos o pensamento, ou mais nós escondemos aquilo que nos causa esse sofrimento. Ou seja, em vez de fugirmos da falha e do sofrimento, nós, quando conseguimos abraçar a realidade que temos que enfrentar, é onde nós desenvolvemos a solução para o problema. Ou seja, quando eu consigo, isto é uma das coisas que se vê na área clínica e quando estamos a trabalhar em psicoterapia, é que a maior parte das pessoas acha que tem pouco valor quando sofre. Ou seja, porque eu estou a sofrer, eu sou uma pessoa fraca. Porque eu falhei na vida, eu sou uma pessoa fraca, porque os fortes não falham. Então, eu posso dizer, e isto é um dado muito objetivo, que quando a vida corre bem, nós pouco ou nada pensamos na vida. E quando a vida corre mal, ou quanto mais mal corre, mais eu sou obrigado a pensar na vida. Ou seja, o que é que a natureza me está a fazer em termos evolutivos? Está-nos a dar a oportunidade para nos dedicarmos ao que nos causa o sofrimento, para que, através do pensamento, eu consiga criar soluções para sair daquela situação, aprendendo com o erro que ela me proporcionou. Ou seja, aquilo que acabou de dizer de que a falha ajuda a construir valor é um fator muito importante para que a pessoa desenvolva a coragem perante o medo. Coragem essa que é uma das virtudes que no estoicismo impera como âncora principal do nosso desenvolvimento. Quando temos problemas, nós temos que estar atentos à gangorra emocional mental. Se nós, diante de uma derrota, diante de um fracasso, deixamos as emoções tomarem a frente, é provável que você cometa um outro erro em cima daquele que foi cometido. Há momentos para a emoção tingir a nossa vida, mas momentos de decisão são aqueles onde as emoções devem estar o mais serenas possíveis. É uma gangorra em que, quando a razão se expande ao seu máximo, as emoções têm que permanecer num estado de estabilidade e de harmonia. E assim nós conseguimos propulsionar para um outro degrau. E é muito importante também a gente perceber que, se tivéssemos uma sequência de acertos, sem nenhum erro, do ponto de vista psicológico, esse ser humano é muito provável que ele se tornasse insuportável, que ele seria assediado pela chamada síndrome do dono da verdade. Ele perderia o seu ânimo de aprendiz, desenvolveria uma autoconfiança que pode se tornar um pouco complicada. Um dos grandes problemas dos conflitos que temos no mundo hoje é essa síndrome de donos da verdade.
não termos a consciência dos nossos próprios limites, da nossa própria ignorância, como dizia Sócrates, só sei que nada sei. Isso nos dá um espaço para aprendizado muito grande. Platão já dizia também que o pior impedimento para a sabedoria é achar que já se sabe. Né? Então, um pouco de derrota de vez em quando vai nos dar uma ponderação diante das nossas limitações. Ou seja, psicologicamente nos coloca um pouco mais com os pés no chão, com condições de caminhar e avançar de uma maneira mais sensata. Isso toca num ponto que leva à importância de nós termos consciência que a maneira como nós pensamos está muito ancorada nas crenças que nos são dadas pela educação, pela cultura, pelos valores que vêm com a nossa família, pela moral que impera na comunidade ou no mundo onde nós estamos. E depois acabamos por causa desse erro, desses detentores da verdade absoluta, não é? De sermos muito pouco capazes de flexibilizar o pensamento para perceber que há outras formas de pensar ou de viver em que a nossa não significa que seja a certa. E porque quando nós somos detentores da verdade, e isso geralmente traz sempre uma imaturidade emocional, porque a pessoa que se convence que sabe tudo ou que acha que não tem nada a aprender são sempre pessoas mais imaturas em termos de desenvolvimento emocional. Então nós temos que ter esta humildade de que, perante a diferença que existe num diálogo ou numa conversa, o conflito será tanto mais reduzido quanto mais eu tenho a arte de me pôr no lugar do outro e conseguir articular e entender qual a forma como o outro está a contar a interpretação dele, para que através desse diálogo eu desenvolva uma lógica mais socrática e não doutrinária, como hoje em dia os detentores da verdade tentam impor. Com certeza. E aí entra muito o trabalho da filosofia, que nos dá exatamente essa flexibilidade de sabermos que não somos donos da verdade, reconhecermos que temos condicionamentos e que temos que aprender a vê-los para poder ir além deles, e também um amor à verdade, e não a fazer sobressair a minha personalidade. Isso é um dos maiores impedimentos dentro de um diálogo. Eu não quero chegar à verdade, eu quero chegar a convencer de que eu sei mais do que essa outra pessoa. E, obviamente, se não buscamos a verdade, não vamos nos aproximar dela. Nós temos que adquirir, através do amor à verdade, essa capacidade de assentir ao argumento do outro quando eu sinto que ele me aproxima mais de um ponto interessante de conhecimento, me aproxima de um ponto que eu ainda não havia visto, de uma perspectiva desconhecida, saber dar espaço àquele ponto de vista, embora não seja meu. E isso vai exigir que a gente tenha um controle da nossa personalidade e não tenha como meta fundamental, como é comum nos nossos dias, projetar a nossa personalidade sobre a dos demais. Quem tem essa meta personalística não vai ser um legítimo buscador da verdade. Então o debate se torna uma batalha de egos, né? Onde Certo. não se chega a lugar nenhum. Eu tenho a sorte de ter família no Brasil e a minha mulher é brasileira e viajamos bastante ao ano, todos os anos, ao longo dos vários anos que já estamos juntos a ir ao Brasil. Portanto, conheço bem São Paulo, Santos, Guarujá e toda esta zona mais litoral. E ao conviver com vários amigos brasileiros, há uma expressão que percebi que era que vem do tempo dos egípcios, que é eu trocava 100% do meu conhecimento por 1% de tudo aquilo que eu não sei que não sei. Esta lógica é profunda, não é, professora? Porque é que nós temos o mundo que conhecemos, temos o mundo que nós sabemos que não conhecemos, e depois há um mundo que nós não sabemos que não conhecemos. É uma perspectiva, né? Uma visão de quão grande é aquilo que desconhecemos, nos daria uma muito maior humildade. O grande problema é que o nosso universo é muito pequeno. E às vezes, dentro desse universo, nós consideramos que ocupamos um lugar bastante significativo. Pois. Isso, em geral, representa um universo excessivamente reduzido. Desculpe, existe aqui um problema aqui no meu celular.
Por isso é que podíamos quase... Não estou a ouvi-la bem agora? Sim, me ouve agora? Ah, agora sim, já está a dar outra vez de volta, sim. Então eu falava, se nós vivemos num universo do tamanho de uma caixa de sapato, acharemos que sabemos muito. Uhum. Quanto mais se amplia a nosso vislumbre daquilo que eu não sei, mais eu posso ter uma perspectiva de humildade, de quão pouco é aquilo que eu domino, e isso me dá um posicionamento muito mais favorável para aprender, para o aprendizado. E Né? isso leva-nos àquela expressão que disse há pouco do Sócrates, não é? Só sei que nada sei, porque quanto mais sabemos, mais temos consciência que não sabemos, não é? Exato. Quando alguém diz só sei que nada sei, significa ele vislumbra um universo enorme. Quando alguém diz eu sei alguma coisa, é sinal de que ele tem um universo muito pequeno e está medindo em comparação a esse seu universo restrito, né? Pois. E se considerando muito grande. Eu costumo dizer muitas vezes, logo nas primeiras aulas do ano letivo, aos alunos, que é apresento-me, digo os conteúdos programáticos e depois digo logo aos alunos, bom, e de tudo que nós vamos falar ao longo das nossas aulas, se vocês quiserem colocar em causa, perguntar, contrariar, eu agradeço que o façam, porque se eu conseguir explicar, eu explico. Se eu não conseguir explicar, porque não sei, agradeço o vosso desafio, porque isso vai-me obrigar a ter que ir investigar mais e saber mais e procurar mais. E se tivermos opiniões diferentes, vai ser bom porque vai nos desenvolver aos dois, numa lógica socrática, o processo de aprendizagem dos conteúdos que nós estamos a trabalhar. E, portanto, isso acaba por ser uma virtude estoica, esta coragem de nós conseguirmos ter opiniões diferentes no diálogo entre nós, ter a humildade de aprender com o outro, porque ele provavelmente sabe mais coisas do que aquilo que eu não sei, e graças a esse diálogo socrático, sem mil, nós acabamos por ficarmos duas pessoas muito mais enriquecidas pelo conhecimento que partilhamos entre nós. E isso faz falta nos dias de hoje e provavelmente sente isso também com os seus alunos e com a sua comunidade. Com certeza, costumo dizer aos meus alunos que a ideia era que cada ser humano que passasse por nós nos deixasse maiores, como uma dialética, né? Tese, antítese e uma síntese, onde ambos sairiam enriquecidos. Você precisa de um pouco de empatia e de humildade para aceitar que existe um prisma, um ângulo desse prisma que você não está vendo. E Uhum. cada vez que eu encontro alguém que pensa de forma diferente, uma possibilidade de eu adquirir esse novo ângulo. Ou seja, eu via o universo de duas maneiras, agora eu vejo de três, de quatro, de mil. Cada ser humano pode me enriquecer. Isso seria maravilhoso. Considerar que todos os seres humanos que passam pela nossa vida poderiam ter nos enriquecido e podem nos enriquecer. Podemos dizer que isso seria quase como uma visão utópica que nós poderíamos almejar, uma virtude que poderíamos tentar alcançar. E a propósito disso, o que é uma virtude numa perspectiva filosófica e estoica? Sim, com certeza, o aprendizado, o estoicismo trata muito da questão do aprendizado com a natureza, não é? E, logicamente, a natureza humana faz parte da natureza também. Então, aprender com o ponto de vista do outro, através da empatia, conseguir vestir o perfil espaço-temporal do outro, colocar-se no lugar do outro, entender como ele vislumbra o mundo, as suas possibilidades, é um lugar não visitado ainda pela nossa consciência que esse lugar não visitado vai nos tornar mais amplos. E para o estoicismo, a natureza é assim, tanto a natureza como um todo, quanto a natureza humana. Ela pode nos surpreender a cada momento. Aí eu iria um pouco além do próprio estoicismo, se pegarmos a filosofia tibetana, como por exemplo o Bardo Thodol, eles nos dizem que o mundo, o tempo, é inteiramente dotado de significado. Ou seja, quando em um momento eu não compreendi algo, significa que desperdicei o aprendizado desse minuto, porque a vida é inteiramente dotada de significado. Ela é pedagógica em todos os seus momentos. Até os momentos mais inúteis, não é? Porque o ócio é conselheiro também. O ócio permite desenvolver várias capacidades, nomeadamente em termos científicos. Nós sabemos, por exemplo, que o melhor preditor da criatividade é o ócio. E nós, nos dias de hoje, nós estamos sempre ocupados, nós damos pouco espaço para
ficarmos sem nada para fazer, simplesmente apreciar a natureza de um ponto de vista sensorial à nossa volta, com os 5 órgãos que a vida nos dá, os 5 órgãos sensoriais, e nós damos pouco espaço para essa apreciação, esse carpe diem do momento, não é? Na verdade, aprofundar-se naquilo que o mundo à sua volta está te oferecendo é algo que nós deveríamos fazer o tempo todo, estando ou não ocupados, estando em férias ou estando em atividade. Não deixar que as coisas passem tão rasas para nós. Lógico que num momento que eu tenho um ritmo menor, eu posso me dedicar mais a isso, a apreciar as coisas à minha volta e me fazer perguntas acerca do sentido de tudo, do significado mais profundo de tudo. Uma das coisas que temos que lutar contra ao longo da vida é a superficialidade. Estarmos sempre nos perguntando o porquê de tudo que está à nossa volta e sairmos colhendo essas respostas, que são cada vez mais um degrau que nos aproxima de um sentido maior da vida, que é o que viemos colher aqui. Então, tanto no ócio quanto no trabalho, a gente deveria andar pela vida fora como um aprendiz. Uhum. Essa aprendizagem e essa forma humilde de lidarmos com a vida à nossa volta é tanto mais fácil ser explorada quanto mais estamos rodeados de pessoas que nos permitem ser nós próprios. Ou seja, estamos rodeados de pessoas que facilitam a expressão das nossas características e que não atrofiam essas características. E isso é difícil nos dias de hoje, porque por causa dos vínculos que vamos criando, nós acabamos por ter muito medo de poder dizer o que pensamos ou de manifestar a diferença que sentimos com os outros, porque isso vai criar uma espécie de pôr em causa o valor do outro pelo apego que temos com ele. Ou seja, nós confundimos provavelmente o valor permanente da relação por causa de uma opinião diferente ou de uma falha temporária. Então temos medo desse confronto, com medo de magoar emocionalmente o outro. Como é que isto pode ser interpretado numa lógica estoica? A importância do desapego emocional, não no sentido de deixar de gostar, mas na lógica da aceitação da relação. O que nós podemos dizer é que temos um comodismo emocional daquelas pessoas de quem sabemos o que esperar. Então, isso se torna cômodo, não há desafios. Como nós falávamos ainda há pouco, cada ser humano novo é um desafio. Temos que considerar que a nossa consciência atingiria o seu máximo ponto o dia que integrássemos toda a humanidade. Ou seja, todos os pontos de vista, toda a riqueza que cada ser humano contém dentro de si, tornasse-se um patrimônio da humanidade. E isso seria o, digamos assim, ponto final da nossa evolução. Portanto, o desafio nesse momento é cada um que vem lá, o que ele tem de novo que eu ainda não conheço e o que eu posso oferecer de novo para ele. Então, o conforto psicológico de permanecer no conhecido é algo que para o estoicismo é um desperdício de vida. Está constantemente tomando o desafio de expansão, de crescimento, de aprendizado. Ou seja, nós devemos funcionar mais de acordo com aquilo que é congruente com a nossa natureza, com aquilo que encaixa de dentro para fora, do que estarmos a esquecer quem somos de dentro para fora e passarmos a ser o que os outros querem que nós sejamos. Sim, esse também é um ponto bastante interessante, né? Que é a coragem de construirmos nossa própria individualidade, de sermos nós mesmos. Nós achamos que isso de alguma maneira vai ferir as pessoas, que vai nos colocar no ostracismo, quando na verdade as pessoas estão carentes de alguém que tenha sensatez suficiente para ter ideias próprias, que tenha o autocontrole o suficiente para não ceder às pressões do meio. Todo mundo anda procurando por alguém assim, por alguém lúcido, que seja capaz de direcionar a sua vida a partir do seu próprio senso. Esse tipo de pessoa acaba sendo referencial para muita gente, porque as pessoas estão fartas de carregar esse fardo da massificação, de pouco autoconhecimento, de morrerem estranhas para si próprias. Então, quando nós alcançamos essa autenticidade, essa individualidade, somos uma referência de transformação para todas as pessoas à nossa volta. E essa aprendizagem que nós vamos quase que mantendo-nos desconhecidos de nós próprios ao longo da vida, porque recusamos esse confronto com quem somos,
porque não queremos abraçar muitas vezes o sofrimento do processo para amadurecer, porque uma das coisas que nós, de um ponto de vista clínico também na área da psicologia, é que perante o sofrimento para conseguir ser superado, nós temos que conseguir dar-lhe sentido. E quando nós conseguimos dar sentido ao sofrimento, nós geralmente amadurecemos. Quando não sabemos dar sentido ao sofrimento, geralmente amarguramos. Amarguramos e começamos a fugir do mundo, começando a boicotar o nosso próprio valor por causa daquela fase temporária. E isso acaba por nunca ser corajoso, não é? Porque a pessoa, para ser corajosa, não pode ter medo de manter o medo na equação, porque não há coragem sem medo. É preciso manter o medo no processo para se desenvolver essa virtude da coragem. Portanto, se nós fugimos de nós próprios ao longo da vida e acabamos por quase que envelhecer com essa falta de conhecimento, nós acabamos por perder uma oportunidade de vida, porque vamos adiando ou vamos fugindo daquilo que é um período de tempo que tem fim. E isso é uma das coisas que também aqui no seu livro fala desta importância do princípio do memento mori, não é? Portanto, temos que nos lembrar que as coisas acabam e se nós não as vivemos no momento em que elas estão a acontecer e se não aproveitamos as aprendizagens que esses momentos nos dão, nós acabamos por desperdiçar, como dizia há pouco, o tempo para nos conseguirmos desenvolver e, se calhar, amadurecer. É preciso um processo para conseguir fazer isso, não é? Com certeza. Na questão, nós temos uma associação que é resultado de uma formação incompleta de caráter, que é aquilo que é bom, não necessariamente é aquilo que é agradável para nós. Então, nós fugimos do que é desagradável, quando às vezes é uma experiência que nós necessitamos tremendamente. Eu gosto muito de uma expressão de um filósofo do século passado, que foi Mircea Eliade, que ele dizia que o sagrado é a função de dar sentido. Então, quando eu encontro, mesmo nas situações mais complexas da minha vida, um sentido, ou seja, um aprendizado, algo que eu necessitava adquirir para continuar caminhando, eu sacralizei esse momento. É como diriam os latinos, in illo tempore, coloquei esse momento fora do tempo, um tempo paralelo. É quase como se eu tivesse trocado momentos de Cronos por momentos de Zeus, momentos de tempo por momentos de eternidade. Agora, isso já não é mais um tropeço no meu caminho, já é uma experiência sagrada que me permitiu construir um outro grau de consciência. Então, encarar as dificuldades como necessárias, consagrar a vida, é a forma ideal de caminhar própria de um ser humano. Aqui tantas, não só as tradições estoicas, mas tantas outras escolas de filosofia ao longo da história trataram. Ou seja, roubar momentos, como diziam os gregos, do tempo para a eternidade. E aí toca na importância de nós estarmos no aqui e no agora, porque graças ao impacto das experiências no aqui e no agora, dão-nos emoção que vai servir de carimbo na memória para ficar de forma permanente na nossa história, não é? E é esse carimbo que, metaforicamente, os filósofos falam da importância deles ficarem para a eternidade, porque eles ficam gravados quase que na carne, não é? Da nossa experiência de vida, para conseguirmos organizar a nossa história e conseguir passar esse testemunho para a geração seguinte e para quem está à nossa volta. Sim. Quando nós temos um ideal de vida, um propósito, nós temos que entender que não vamos atingi-lo ficando ansiando por esse ideal. Nós vamos atingi-lo fazendo com que todos os momentos para chegar até ele sejam ideais. E fazer esse momento de agora ideal é usar todos os recursos que a minha vida está me dando nesse momento para otimizá-lo, para encará-lo da melhor maneira possível. Portanto, o ideal não está só lá na frente, ele está em cada momento. Existe o ideal, existe o perfeito de cada momento, quando eu entro em contato com todas as possibilidades que me rodeiam, tudo aquilo que existe dentro de mim e dou o meu passo perfeitamente consciente, como diria Carl Jung, corpo e mente juntos. Isso é algo muito poderoso. Sim, isso é quase que podemos dizer que é, ou seja, é uma consequência do processo. Se eu estiver focado no caminho, naquilo que eu tenho que viver e aquilo que eu posso aprender com o que eu estou a viver, com as escolhas que eu estou a viver,
A consequência é chegar a esse patamar, ou seja, não é uma meta, não é uma ambição, esse objetivo, mas sim uma consequência do processo de eu estar a fazer esse caminho. Sim, é uma referência de direção. O ideal é uma referência de direção que você deve olhar para ele de vez em quando, para que você não se perca, mas não é um objeto de desejo. Porque se eu foco minha consciência no desejar o futuro, eu perco o presente. Tá? E E, é no presente que eu estou atuando, é no presente que eu estou fazendo as coisas. É no presente que eu posso me encaminhar para onde eu quiser chegar. e nós nunca conseguimos construir futuro ou memórias sem viver o presente, porque é no presente que nós absorvemos a informação e conseguimos sentir a experiência que toca nos 5 órgãos sensoriais, que depois grava na memória para que amanhã eu recorde o que aconteceu ontem e tire lições dessas experiências para ganhar com isso em termos de maturidade, de coragem, de sabedoria, de ser uma pessoa mais justa e madura comigo e com quem está à minha volta. Sim, com certeza. Existe um ditado popular que diz que o melhor da festa é esperar por ela. É uma coisa interessante a gente perceber cada passo de uma festa como o Natal que acabamos de atravessar, cada passo, o momento em que começam a surgir as luzes na rua, tudo isso já é Natal. O momento em que pensamos nas pessoas amadas para tentar perceber qual é a necessidade delas, já é Natal aí. O Natal mesmo, a festa, é a conclusão de um processo que vem de muito longe, de muitos momentos belos, de muitos momentos luminosos que fazem parte desse momento. E assim é a vida o tempo todo, todos os momentos você está se preparando para alguma coisa muito importante, muito brilhante que está vindo aí. E esse momento faz parte da festa, e esse momento tem que ser vivido com toda a intensidade. Isso faz-me lembrar, e nós hoje em dia, e ao fazer prática clínica e ao atender várias pessoas de várias partes do mundo, um dos problemas mais frequentes são os relacionamentos, são a forma como as pessoas comunicam entre si e depois a falta de tempo que se esquecem de dar à relação para se conhecerem melhor. E nessa falta de tempo ou essa impaciência de não esperar para conseguir conhecer e aprofundar, acabamos por não ter tempo para aperfeiçoar competências e adaptar na relação com o mundo, o que depois acaba por dificultar a nossa maturidade de conseguirmos funcionar melhor com o mundo. E quando nós deixamos de ser úteis ou deixamos de tentar encaixar ou adaptar ao mundo, porque acabamos de nos afastar do mundo, isto faz com que aumente esse processo de sofrimento e de análise como de uma forma evolutiva, para nos tentar ajudar a não abandonar o caminho, ou seja, para que nós realmente passemos aquele momento de sofrimento em que a pessoa vai ao fundo para conseguir refletir que se calhar tem mesmo que voltar ao campo de batalha, tem mesmo que voltar ao ringue para começar a interagir novamente, para começar a não ter medo de viver por causa do sofrimento que houve. Porque eu, se não acrescento vida à vida que tenho, eu acabo por resumir a minha vida àquilo que foi. É preciso isso, não é? É preciso nós não termos medo de viver a vida, mesmo que ela tenha sido má antes, porque é só acrescentando vida que nós conseguimos melhorar as memórias e conseguir mudar também o nosso padrão de funcionamento. Eu costumo dizer, quando nós temos um ano novo, que é fundamental que a gente feche as contas com o ano que passou. Feche as contas com a natureza. Ou seja, todos aqueles pontos que foram dolorosos, eles me cobraram um X de dor, mas eles me deram um Y de amadurecimento, de crescimento. Portanto, perto do que eles me fizeram crescer, nem foi caro, foi um bom preço. Valeu o que eu paguei de sofrimento, de dor, o que eu aprendi. Quando nós fazemos essa conta, fechamos a conta com a natureza e caminhamos quites para o futuro. O Uhum. problema é quando não conseguimos aprender com as nossas experiências, ficamos com pontas soltas no passado. Essas pontas soltas são exatamente aqueles fatos que a gente não aceitou aprender nada com aquilo. E a vida pode, inclusive, nos obrigar a repeti-los em outra forma simbolicamente equivalente. Tá? Exatamente. Então, caminhar quites com a vida é fundamental. E a parte boa é que a parte boa dentro dessa essa aceitação que temos que ter é que a nossa vida, quando tem pontas soltas do passado,
Esse passado vai fazer sombra para tirar sabor ao presente com frequência e corremos sempre o risco de repetir padrões, como se fosse a natureza, em termos evolutivos, a dar-nos a oportunidade para tentar mais uma vez poder reagir de maneira diferente. Não é uma condenação de repetição, mas sim uma oportunidade no presente para que eu possa reagir de maneira diferente perante as mesmas situações. E para isso é que nós não podemos fugir da situação. Temos que estar aceitar esse poder na mão, abraçando a responsabilidade que essa situação me dá, correndo o risco, obviamente, de falhar, mas procurando sempre aumentar a competência. Isto é um processo que desenvolve e aqui uma das coisas que tem no seu livro é que realmente, por isso é que a lógica no processo é um fator importante que estou aqui a trazer à nossa conversa de hoje, porque o seu livro atravessa aqui 15 rondas para que as pessoas possam, de facto, atravessar uma experiência de autoconhecimento que toca nas várias etapas que permite desenvolver as virtudes estoicas, para que no final da leitura de um livro destes, que geralmente termina aqui com o autocontrole, não é? Que é um dos últimos pontos, é a 15ª ronda, não é? Que é aquilo que depois termina com a frase do Epicteto: ninguém pode nos ferir. Podemos escolher encarar algo como insulto ou não. Como é que é este processo de desenvolvimento do processo e o que é que representa, ou qual foi o objetivo de termos um livro nesta agenda estoica com essas 15 rondas que colocou aqui escritas? A ideia foi passar para as pessoas algo que seria o beabá da filosofia, mas que com a nossa alienação moderna muitas vezes esquecemos. Nós viemos ao mundo para crescer, e para isso há uma série de ferramentas que podem ser muito úteis, contanto que tenhamos a decisão prévia de crescimento. Para quem não quer crescer, não há ferramenta que seja suficiente. Então, elas se tornam úteis na medida em que queremos crescer. Então, Khalil Gibran, ele tinha uma frase que eu gosto bastante, que ele dizia que a aurora nunca nos encontre no lugar onde o crepúsculo nos deixou. Ou seja, que a gente tem esse ímpeto de fazer diferença, de não viver em vão, de sair daqui maiores do que éramos quando chegamos, de ser fator de soma para o mundo, para o outro e para si mesmo. Quando temos essa legítima ambição, nós começamos a tomar ferramentas como o estoicismo como muito úteis para a construção do nível de consciência que precisamos, do nível de valores que precisamos praticar, ou seja, todos os ensinamentos se tornam vivos a partir do momento que a gente queira crescer. Eu quero crescer é a decisão fundamental que a gente toma diante da vida. Aí você vai ter platônicos querendo te ajudar, estoicos querendo te ajudar, você vai ter um monte de vozes do passado que vão se colocar a teu serviço. E essas ferramentas tomam vida a partir do momento que damos a resposta certa. Eu quero crescer. E a propósito aqui de alguns comentários que eu vou vendo, e só vou fazer as últimas perguntas dos nossos seguidores, mas uma das coisas que noto que vai aparecendo como dúvida é a questão de que, mas nós não partimos todos nas mesmas situações, nós somos muito condicionados pelas circunstâncias, nós somos fruto de tudo que nos foi imposto, mas os estoicos tinham uma interpretação de que a vida não é aquilo que nos acontece, mas sim a vida é o que é que nós fazemos com o que acontece, não é? Que esta é uma frase que poderia ser dita, ou citando, não sei quem é o autor, que agora está-me a falhar, mas que ele dizia que é como reagimos às coisas que marca a diferença, não é? Pegando na forma que nós temos e naquilo que nós somos, na condição que temos. Com certeza, nós temos que passar da fase de que somos produto do meio para a fase onde somos produtos de nós mesmos. Que daí a vida nos oferece vários pontos de reflexão, várias experiências, várias oportunidades para que a gente vá se encontrando dentro de nós mesmos. A palavra inteligência vem disso, interelegere, escolher dentre as muitas coisas que o mundo diz que eu sou, quem realmente sou eu. Quais são as coisas que realmente quero? Quais são as respostas que realmente são minhas às questões da vida? Ou seja, o homem pode ser produto de si mesmo. Quando ele se acomoda, ele se torna um mero joguete na mão das circunstâncias. A humanidade foi transformada ao longo dos tempos por esses homens que fizeram história, que eram frutos de si mesmo.
estavam nas rédeas das suas próprias Isso vidas. faz lembrar a própria história do Epícteto. O Epícteto foi escravo, foi escravizado e violentado durante todo o seu desenvolvimento e, de alguma forma, conseguiu ter a arte e engenho de não ser uma vítima das suas circunstâncias e conseguir usar as circunstâncias que tinha e as características que tinha para que, combinando-as, saber como sair dessa situação para uma vida melhor e diferente. Ou seja, o estar estagnado e colocar o poder no exterior quando nós eh, não investimos ainda o suficiente naquilo que é a nossa zona de poder e de influência, se eu apenas olho para aquilo que não posso fazer, o nosso sofrimento vai ser muito maior e a nossa vitimização vai ser aumentada de uma forma demasiado significativa que anula, se calhar, o poder que nós temos também de agir sobre o mundo que temos. Sim, Epiteto é um bom exemplo disso, e ele, inclusive, ilustrava isso através do que seria a escravidão. Um dia disseram a ele: bom, você fala tanto da liberdade, mas você é um homem escravo. Ele teria dito: olha, escravo é aquele homem que vive imprecando contra aquilo que não depende dele, e naquilo que depende dele não faz nada. Essa é a verdadeira escravidão. Então, Exatamente. estarmos atentos a tudo aquilo que depende de nós, todas as oportunidades de atuarmos sobre o mundo, isso é liberdade. Sermos empurrados para lá e para cá por circunstâncias que não dependem de nós, isso é escravidão. Uhum. É o tipo de escravidão mais grave que existe, porque não dá possibilidade de fuga, não dá possibilidade de libertação, Uhum. porque nós atamos essas correntes. Não queremos atuar naquilo que nos corresponde, ou seja, não queremos ter protagonismo na nossa própria vida. Por isso é que nós não podemos ser atores secundários no nosso processo de desenvolvimento pessoal e não podemos ficar acomodados, quase que passivos, no lugar de passageiro naquilo que é a nossa vida e temos que ser os atores ou os heróis da nossa história, temos que ser os protagonistas da nossa história. Como é que nós podemos potenciar isso numa última mensagem para os nossos estoicos seguidores? Nós podemos dizer que é fundamental que a gente, a cada dia, conheça um pouco melhor, encontre a si próprio no meio daquilo que não somos. Cada dia seja um encontro conosco mesmo. Cada vez mais solidifiquemos quem sou eu, o que me dá prazer, o que me realiza, quais são os meus valores e que eu possa dar essa marca pessoal que faz com que a minha vida tenha sentido. Porque senão a minha vida não agrega nenhum valor ao mundo. E nós não podemos aceitar a ideia de sairmos daqui do mesmo tamanho que entramos. Temos sede de expansão, temos sede de colaborar para a história da humanidade, para a história do mundo, e fazemos isso quando ousamos escrever a nossa própria história. Essa coragem fundamental é necessária, é fundamental na nossa vida. Não podemos abrir mão de ter as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Esse ponto leva só a tocar aqui numa última ideia que é importa de forma muito significativa o mindset ou a qualidade da maneira de pensar das pessoas que estão à nossa volta. Ou seja, nós temos que fazer escolhas também de que há contextos que nós temos que aceitar que fazem parte da nossa vida, mas também há contextos que nós podemos escolher acrescentar à nossa vida. Ou seja, para aquilo que é o lado bom da nossa vida, ou aquilo que nós muitas vezes queremos, nós temos que fazer uma escolha, temos que tomar uma decisão de nos aproximarmos das pessoas e do contexto que de facto nos facilita o nosso desenvolvimento pessoal. Porque nós somos contaminados pela narrativa que está à nossa volta. A qualidade da narrativa, do pensamento das pessoas que está à nossa volta, determina muito da forma como nós nos sentimos e como nos sentimos ou desamparados como vítimas, ou se calhar começamos também a nos tornar vilões por causa do mundo, ou então, sabendo o que fazer com o sofrimento e amadurecendo, nos tornamos os heróis das nossas histórias. À semelhança da mitologia grega, que também construía muito dos seus mitos, que depois traz muito das histórias que nós vemos nos filmes da Marvel ou da DC Comics, que não há nenhum super-herói que não tenha sofrido. O fator comum a todos é que sofrimento faz parte da vida e o que nós fazemos com esse sofrimento é que nos transforma ou no vilão ou no herói,
ou nos mantemos vítimas enquanto não sabemos o que fazer com o sofrimento? Sim, eu costumo usar um exemplo também que é como se estivéssemos dentro de um trem fazendo uma viagem. E esse trem tem formatos de janela. Nesse momento, a moda é que as janelas sejam triangulares. Aqueles que se conformam veem o mundo triangular através dessa janela da moda. Depois a janela se torna quadrada ou se torna redonda e vemos o mundo quadrado ou redondo conforme a moldura da moda. Necessariamente, o filósofo é aquele que coloca a cabeça para fora da janela e vê o que as coisas são, tem essa sede de ver o que as coisas são, independente das molduras da moda. Para isso, ele tem que ir ao seu limite de possibilidades, de mergulhar dentro de si próprio, agir de maneira autêntica e encarar a vida como um todo como um grande aprendizado. E assimilar que as coisas que nos fazem crescer, agradáveis ou não, são boas. É assim que devemos julgar as coisas como boas ou más. O que nos faz crescer necessariamente é bom. Professora, muito obrigado. É preciso então vermos o mundo fora da caixa para perceber que muitas vezes o mundo não é assim tão quadrado como nós muitas vezes pensamos. E este livro podem adquirir onde? O livro da Agenda Estoica podem comprar no site da Literária, que é a editora, tá? Ou na Amazon, por exemplo, também você encontra. Tá? A Literária Editora, ela vende, faz vendas através do seu site, mas eu acho que o Amazon é o mais universal, né? É o mais fácil de conseguir. Ele já está lá. Tá? Muito obrigado. E, portanto, quem nos seguiu, agradeço a todos os nossos seguidores. Eu estou a ver aqui vários comentários. Nota-se, ou seja, temos aqui a Celícia a dizer que nós temos sede da expansão, que realmente estamos a precisar aumentar a leitura, que é preciso mais conversas valiosas para que as pessoas não tenham tanto medo de manifestar o que pensam, a violência que cometemos muitas vezes uns aos outros por não conseguirmos partilhar o que pensamos, ou quando não sabemos ouvir as diferenças, que o mundo muitas vezes quando somos verdes ou imaturos é tudo muito preto e branco, e de facto a vida é muito mais tons de cinzento, e com cores também, porque a vida também pode continuar a ter um lado cor-de-rosa quando nós conseguimos não ter medo de viver, e portanto quem gosta destes temas, recomendo vivamente ler a Agenda Estoica, fazer os exercícios que o livro tem. Por isso é que nós também mudamos pelo que fazemos, não é? Este também é o meu livro recente e, portanto, é uma boa forma de completar com a parte científica este livro excelente de filosofia. E se gostaram da live e não nos seguem, convido-vos a seguirmos. Esta live vai ficar disponível também aqui no Instagram e vai ser colocada também no YouTube, que depois basta estarem atentos aos links que vão ser disponibilizados nos stories do Instagram. E professora Lúcia, Helena, foi um prazer grande. Espero brevemente no Brasil, quem sabe estarmos perto e talvez conversar pessoalmente, porque realmente é sempre um gosto poder partilhar e aprender consigo e termos estas nossas conversas que nos enriquecem a todos para que o mundo se torne mais autónomo e independente, com pessoas mais capazes de lidar com as diferenças entre nós e possamos realmente desbravar os caminhos para sermos os autores das nossas histórias. Portanto, uma boa noite e muito obrigado. Obrigada, boa noite, até uma próxima ocasião.